Alô, galerinha, terceiro ano, Colégio Sagrada Família. Eu sou Arnaldinho. Vamos dar início a uma série de videoaulas para que a gente possa suprir essa carga horária que está muito deficitária por causa dessa paralisação devido a essa pandemia, né, gente? Olha, a gente parou no conteúdo de associação de resistores. Vamos lá? Lembrando que a associação de resistores é uma aplicação do efeito Joule. Lembre-se desse, o efeito térmico. E a DDP em volts é igual a R vezes I, resistência vezes a corrente. Assunto da prova mensal de vocês. A equação do Stitify, I, U. Beleza? Lembre-se que a DDP é medida em volts, atenção, 110 volts, 220 volts. A resistência em ohms, letra grega ômega. E o I é a corrente elétrica, em A, em amperes, a amperagem. Beleza? Vamos lá. Aí eu resolvi colocar aqui para vocês, né, uma série de resistores. Isso vocês encontram muito em placas de aparelhos eletrodomésticos, viu? Associação em série. Bem, para associar resistores, a primeira forma de associação, nós vimos essa, é a associação em série. São quando os resistores estão no mesmo fio. Se eles estão no mesmo fio, se não há ramificação, não há divisão de corrente. Então a corrente é a mesma. A corrente que passa nesse resistor 1 é a corrente que passa nesse resistor 2 e a corrente que passa nesse resistor 3. Cada um está submetido à sua tensão, sua DDP, e com isso a DDP vai ser a soma das DDPs, soma das tensões, e a DDP, o geral, se dá pela fórmula R vezes I. Eu posso pegar todos eles e substituir por apenas um que tem um comportamento dos três juntos. Essa se chama de resistência equivalente da associação. Para calcular o resistor equivalente, é só eu somar os resistores R1 mais R2 mais R3. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Para a gente começar a praticar. Beleza. A figura abaixo representa uma associação de resistores em série. Tá vendo, galera? 3 resistores no mesmo fio, então estão em série. Um que vale 2, um que vale 4 e um que vale 6 ohms. Submetidos a uma tensão de 24 volts, ou seja, DDP geral, 24 volts. Determine a resistência equivalente. Facinho, para determinar a resistência equivalente, é só somar todos os resistores. Então, 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 ohms. Letra B, ele quer a corrente que atravessa o resistor 3 e a DDP no resistor 1. Dica: não é uma associação em série, como estão no mesmo fio, a corrente é a mesma. Então, a corrente no resistor 3 vai ser igual à corrente geral. Então, olha só como é que eu fiz os dois cálculos. O primeiro cálculo, eu usei a equação do Stitify, U igual a R vezes I, RU, e coloquei o I em evidência. Logo o R vai dividindo, I é igual a U sobre R. E aí, galera, olha o que acontece. Lembre-se que eu posso calcular o I3 calculando o I geral. A dica é essa: sempre fazer os dados com a consequente resistência. Essa DDP é a geral, então eu só posso fazer com o resistor geral. O resistor geral é 12 ohms, é o resistor equivalente. Então a DDP é 24, a resistência é 12, 24 dividido por 12, 2 amperes. Essa é a corrente que atravessa o resistor 3, porque é uma associação em série a corrente é a mesma. A outra pergunta é a DDP no resistor 1. Para calcular a DDP no resistor 1, o resistor 1 vale quantos ohms? 2 ohms. Se o resistor 1 vale 2 ohms, aí é só você pegar a resistência dele e a corrente. Como é uma associação em série, todas as correntes elétricas são iguais a 2. Logo, 2 vezes 2, 4 volts. Está aí a associação em série, facinho essa questãozinha. Associação em paralelo. Em paralelo é diferente.
os resistores estão em fios diferentes, como a gente vê aqui. Só que esses fios, eles são separados pelos mesmos nós, ou seja, pelos mesmos pontos. Você vê que aqui a separação dos três, e quando eles se unem no mesmo ponto. Isso caracteriza a associação em paralelo. Logo, nessa associação em paralelo, o que é que acontece? Como eles estão submetidos aos mesmos pontos, a DDP é a mesma. A tensão será a mesma, eles terão o mesmo ADDP. Então a DDP do primeiro, U do primeiro é igual a U do segundo, que é igual a U do terceiro, que é igual a DDP geral da associação. E a corrente? Com a divisão dos fios, a corrente vai se dividir nos três. Ou seja, uma parte vai para o R1, outra parte vai para o R2 e outra parte vai para o R3. Moral da história, se a corrente se divide para os três, a corrente geral é a soma de todas as correntes. I1 mais I2 mais I3. Tá aí algumas dicas e aí a gente chega na equação. Para calcular o resistor equivalente em paralelo, o inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistor. Se eu tiver aí, vem uma dica, viu? Em vestibulares em geral, geralmente cai mais essas duas, porque tem que ter ganho de tempo. A dica do Arnaldinho é essa: quando for apenas dois em paralelo, produto dividido pela soma. Produto dividido pela soma. E quando os resistores forem iguais, você vai pegar o valor de um apenas e dividir pela quantidade total de resistores. Por exemplo, se um resistor for igual a 12 e você tiver 3 resistores em paralelo, é só pegar 12, o valor de 1, e dividir pela quantidade que é 3. 12 dividido por 3, 4 ohms. Então a resistência equivalente será igual a 4 ohms. Perceba que na associação em série a resistência aumenta, mas em paralelo a resistência equivalente diminui em relação ao geral. Olha aí um exemplozinho para a gente encerrar essa primeira parte da nossa aula de circuito elétrico. A figura abaixo representa uma associação de resistores em série. Tá aí, ó. Ele pede para determinar. Letra A, a resistência equivalente da associação. Vamos lá. Não são 3, mas o Arnaldinho tem uma dica. Arnaldinho tem uma dica? Tenho. Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer por partes. Esses dois não são iguais. Eu posso pegar e fazer, já que estão em paralelo, separados pelos mesmos pontos em fios diferentes, eu vou pegar esses dois. Em paralelo, iguais, eu pego o valor de 1, divido pela quantidade, que é 2. 4 dividido por 2, 2. Aí vai ficar apenas 2. O resultado desses dois com 6. 2 resistores em paralelo. Produto dividido pela soma. 2 vezes 6, 12. 2 mais 6, 8. 12 dividido por 8. 12 dividido por 8, 1,5. É só simplificar. 12 por 4 dá 3, 8 por 4 dá 2, 3 sobre 2, 3 dividido por 2, 1,5 ohms. Aí eu fiz o cálculo, né? Eu expressei o cálculo aqui. Ó. Olha os três. O inverso do resistor equivalente é a soma dos inversos. Aí substitui cada um. Mínimo múltiplo comum de todos, mínimo de 4, 6 e R, é 12R o mínimo. Aí divide e multiplica, R corta com R, 12 vezes 1, 12. Divido, multiplica, 12 dividido por 4, 3, 3 vezes 1, 3, 3R. 12 dividido por 4, 3, 3 vezes 1, 3R. 12 dividido por 6, 2, 2 vezes 1, 2R. E aí eu faço a soma. 3 mais 3, 6, mais 2, 8. E aí eu corto, porque eu tirei o mínimo de todos os membros. Eu corto, logo 8 vai dividindo, 12 dividido por 8, 1,5 ohms. Tá vendo como o jeito do professor Arnaldinho foi mais rápido? E bem mais fácil. Na letra B, ele quer a corrente no resistor 3. Para I igual a 4 amperes. Ou seja, ele deu a corrente total. I é igual a 4. Ele quer a corrente nesse cara. Ele quer a corrente nesse cara. Viu? Aí, ó, eu vou fazer na primeira maneira. Primeira forma que eu tenho. O resistor aqui equivalente não é 2. Aí não vai ficar só 2. Gente, em paralelo, na associação em paralelo, a resistência e a corrente
Na verdade, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, se é 2 e é 6, 6 não é o triplo, então a sua corrente será 1/3 dessa corrente. Então esse 4 está dividindo em um número que é 1 e o seu triplo. Logo, 3 amperes para esses dois e 1 ampere para 6 ohms. Então a corrente nele é 6 ohms. Volta no vídeo e revê essa explicação todinha minha, que ela ajuda você a fazer mais rápido. Agora, o cálculo também é simples para isso. É lembrar que a DDP é a mesma em paralelo. Então, para calcular a DDP no terceiro, é só eu calcular a DDP no geral. Calculando a DDP, U é igual a R vezes I. Qual é a resistência equivalente? 1,5. A corrente, 4 amperes. Logo, 1,5 vezes 4, 6 volts. Substituindo na relação, na primeira lei de Ohm para a corrente, I3 é igual a DDP 3 vezes R3, a resistência dele. Logo, a DDP é 6 volts e a resistência 6 ohms. 6 dividido por 6, 1 ampere. Tá aí também outra forma de ser feita, que é a forma convencional. Beleza, galera? Então, espero que tenha ajudado e ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.